Isso aí, quem vos fala é irmão Elton Ferraz. Mais uma programação está indo ao ar, mais uma super edição aqui da Rádio Vitória com a programação Rema que já está no ar. Verdade é, né, que é motivo de muita alegria, né, estar com vocês. Tu aqui tá com a gente, né, peço pro irmão ficar um pouquinho mais aqui na minha vista aqui, né. Acho que não adianta esse microfone aí de meio aí, né. Fica tranquilo aí. Tá aqui o nosso irmão Isaías, glória a Deus. Isaías Fagundes está aqui na mesa para nos ajudar num tema abençoado. Nós queremos falar sobre, aleluia, nesta noite, Moisés, sobre avivamento, né, mas depois a gente desenvolve aí essa situação. Vai ser uma bênção de Deus, avivamento e as línguas acompanhando esse avivamento, né? Glória a Deus. O avivamento tem uma linguagem, né? Primeiro, a linguagem do avivamento é espiritual e há frutos desse avivamento, que pode ser, então, as línguas estranhas, entre outras coisas a mais. Para nos ajudar nesse tema abençoado, está com a gente, irmão Isaías Fagundes, que entra a partir de agora. Irmão Isaías. Bom, quero desejar uma boa noite aos nossos ouvintes. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós estamos aqui então para abordar esse assunto tão interessante, importante e necessário. Verdade. Que Deus abençoe vocês. Coisa boa, irmão Isaías, é tratar a respeito das coisas do reino de Deus, né? Olha, veja bem, tratar a respeito das coisas do reino de Deus. Hoje nós vivemos no mundo, né, das mídias sociais, no mundo da tecnologia, no mundo das informações. E Deus se preocupou tanto com isso, Isaías, né? Que o próprio Deus disse que o povo dele erraria por falta de conhecimento, falta de informação, né? Inclusive a Bíblia diz que o povo seria destruído, né? Imagina, rapaz. Porque lhe faltava o conhecimento. E esse conhecimento da parte de Deus, irmão Isaías, né? Eu tenho comigo que é o que mantém vivo a igreja, né? Não tem como uma igreja se manter viva, um crente se manter vivo, aleluia, se ele perdeu o contato, né? Se ele perdeu o contato de conhecimento, a voz de Deus no ser humano, né? Aí essa voz, ela pode vir através da Bíblia, né? Através de um contato direto, né? De uma inspiração espiritual do Espírito Santo na vida do crente, ou pode vir nesta noite em forma de estudo, gente. Deus pode falar contigo hoje em forma de estudo, né? A forma da sua palavra, né? Verdade. Glória a Deus. Então, amado, que Deus abençoe nesta noite, em nome de Jesus Cristo, a você que está ligado com a gente aí na 102.9, a sua programação, a Rádio Vitória está no ar então, glória a Deus, né, nos proporcionando esse espaço aí do estudo da Palavra de Deus. Vai com a gente, vem com a gente, hoje queremos falar sobre avivamento. Minha vida me faz conforme o teu querer, Deus todo poderoso, todo poder. Minha vida faz conforme o teu querer. É isso aí, que Deus faça, né, nesta noite conforme o querer dele, glória a Deus. Vamos para o estudo, irmão Isaías, já que nós estamos com o tempo resumido, né, nós vamos para o estudo. Irmão Isaías, qual é a primeira proposta aí? Você que está com as perguntas abertas aí, por favor, me ajuda, não tá? Glória a Deus. O celular tá gravando ali. Tá sim, né? Mas tá em mente aí a questão aqui. Eu posso abrir aqui, né? Também no meu aqui, né? Pra gente entender um pouco melhor a proposta, aleluia, desta noite. Bom, nesta noite, amados, nós queremos falar sobre avivamento, como eu vos disse, né? E lembrando que o avivamento, né? É estar vivo, né, Isaías? Primeiro, Isaías, vamos entender um pouquinho o que significa avivamento na linguagem bíblica. Assim, fica na liberdade aí, uns 3 minutos aí, né? Pra gente entender, e aí a gente faz essa introdução e entra na questão da línguas, que é um fruto, né? Um dos frutos desse avivamento. Irmão Isaías. Geralmente, se interpreta muito o avivamento como movimento, mas não é isso. O avivamento, ele tem muito a ver, ou totalmente a ver, o que a Bíblia mostra, com vida espiritual, né? O avivamento tem a ver com dar vida e vida novamente, né? Dar vida e vida novamente, ou seja, nós vemos na Bíblia muitos momentos em que Deus operou avivamentos. Alguns grandes avivamentos, alguns
propósitos de Deus de avivar, Verdade. que nem Ezequiel 37, Deus dizendo que ia dar vida àquele povo, e havia vários sentidos ali, a vida de restauração de Israel futuro, como a vida nele, em Deus espiritual. Também a gente vai ver quando em Crônicas, não me recordo se é primeiro ou segundo, me corrige aí, irmão Elton, 7,14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome Exatamente. orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O sarar a terra ali mostra Deus pegando uma terra infrutífera, uma terra que está enferma, e curando ela para que ela produza vida. Então, o avivamento, ele tem muito a ver com a vida de Deus produzida no homem. E a vida de Deus produzida no homem, ela produz o quê? Os resultados dignos do fruto que Deus coloca no homem através do seu espírito. É um viver, o homem passa, irmão Isaías, a viver uma vida não mais natural, né? Uma vida espiritual, porque realmente a vida de Deus está nele, né? Então veja, quando Jesus diz aquele que perder a sua vida, como assim perder a sua vida? Significa perder a vida que você tem direito de viver em si. Então quando você nega a própria vida, né? O estilo de vida pessoal, seus pontos de vista e tal, significa que terá um outro ponto de vista, terá uma outra vontade, terá uma outra... uma outra forma de se viver. E essa a vida de Deus, o propósito de Deus, a verdade de Deus. Porque quando a gente vive a vida de Deus, o propósito de Deus e a vontade de Deus, a grande maioria, ela vai confrontar nossa vontade, nossa vida, nossos pensamentos e aspirações naturais. Porque o propósito de Deus é numa outra dimensão, é na dimensão espiritual, na dimensão que a nossa natureza, a nossa capacidade humana, natural, até mesmo nossa natureza caída, que constantemente nós temos que lutar contra ela, conhecido como carne, conhecido como velho homem, que a gente às vezes acha que ele morreu de vez, né? Mas constantemente ele está vindo e constantemente nós temos que crucificar, né? Então, viver a vida de Deus é aquilo que Jesus disse, né? Negar a si mesmo, seguir após mim, negar a si mesmo e tomar a cruz. Glória a Deus, Moisés, é verdade. Então aí, ó, nessa introdução, nós podemos entender que há uma necessidade, gente, de nós nos mantermos avivados nesses últimos tempos, amém? Não se engane, irmão, evangelho não é teoria. A Bíblia diz que, Paulo disse, né, tinha na consciência que evangelho era poder de Deus. Porque se o evangelho não for poder de Deus na vida de alguma pessoa, da pessoa, do crente, o evangelho vai ser mais uma teoria entre mais umas filosofias. E o evangelho não é filosofia, apesar de que o evangelho pode ser filosofia na boca do homem. Mas quando ele vem da boca de Deus, Paulo tinha essa consciência. Um evangelho que é inspirado pelo Espírito Santo, irmão Isaías, ele se torna o poder de Deus. Um poder que transforma, né, o homem morto em um homem vivo, mantém o homem vivo através da natureza a qual ele dividiu com este homem, a qual você está falando. E este homem vive não só avivado em si mesmo, mas a ponto de contaminar outras pessoas, seja por testemunho, seja por palavras. Glória a Deus. Agora, existem frutos, irmão Isaías, deste avivamento, e aí a gente pode colocar nesse fruto, por um exemplo, para a gente engatar aqui. Existem alguns frutos, né, do avivamento, e são vários, né? A evangelização é fruto do avivamento, né? A santificação é um fruto do avivamento, mas entre muitas coisas que a Bíblia relaciona como fruto, irmão Isaías, né? Nós temos as línguas estranhas como fruto. Mas antes disso, irmão Isaías, o que seria o dom, né? O que é dom, amado, né? E Deus deu dons aos homens. Deus deu dons aos homens, né? Irmão Isaías, uma definição aí, de acordo com como tu assim desejar. O que significa dom, irmão Isaías? Dom. Bom, eu quero definir da seguinte maneira. Dons, eles... a primeira coisa existe assim, existe o dom que são ferramentas para o exercício da obra de Deus.
E antes do dom, eu não sei se... Aí eu vou me deter em dizer que eu não sei. Certo. Porque eu não me recordo, pelo menos, a Bíblia me abrindo essa verdade. Até o irmão Elton pode me ajudar nisso. Mas eu não me recordo de ver pela Escritura que o dom pode vir antes do batismo com o Espírito Santo. Mas pelo que eu vejo, primeiro o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. É uma capacidade de revestimento de poder para exercer a obra de Deus. Por isso que muitas das vezes alguns ministérios, eles fecham a questão de obreiros e ministros que sejam batizados com o Espírito Santo. Porque eles entendem que o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder que capacita para a obra. Após então o batismo com o Espírito Santo, nós vemos que juntamente com o batismo com o Espírito Santo pode acontecer, verdade, ou ao longo, pós o batismo com o Espírito Santo, a manifestação desses dons. Só que ao mesmo tempo que a Bíblia diz que esses dons podem se manifestar, a Bíblia também diz que devemos buscar esses dons e desejar os melhores desses dons, né? E a Bíblia até enumera dons, a gente vai falar aqui durante a programação, mas os dons, eles têm muito a ver, ou totalmente, com o exercício da obra de Deus, tudo em torno de glorificar a Deus, porque se nós vermos os dons, eles não são para edificar nós mesmos, exceto o batismo com o Espírito Santo com a evidência de línguas, que quando alguém fala em línguas, ele edifica o seu espírito, a si mesmo, né? Teu espírito, o espírito do que está falando é edificado, mas os dons, eles já têm mais a ver com a edificação da igreja, de atingir pessoas, de operar milagre, de operar sinais na igreja e, consequentemente, em resposta para o mundo, para trazer essas vidas, alcançar essas vidas. Então, os dons, eles têm muito a ver com ferramentas, instrumentos. E o grande erro é que quando, muitas das vezes, pessoas que alcançam os dons, eles se esquecem que os dons são de Deus. São são grandes ferramentas que são espirituais e são de Deus emprestado e operado nos homens. Verdade. E é interessante, irmão Isaías, que usando a tua última colocação sobre o dom como ferramenta, e a linguagem, né, bíblica é muito peculiar e própria, porque Deus chama a realização do seu reino como obra. Né? Exato. Obra. Então você não vai para uma obra sem ferramenta nas mãos. Você não consegue edificar uma obra, né, construir algo dentro da condição de uma obra, né, sem ter ferramentas para trabalhar. Então, não há, gente... Se nós tentarmos fazer a obra de Deus sem as ferramentas, glória a Deus, nós vamos estar, na verdade, edificando uma casa na areia. Porque quando você não tem as ferramentas certas, você faz de qualquer maneira, é ou não é? Quando você não tem as ferramentas certas, você produz da sua forma, do seu jeito. Mas o dom de Deus, já diz, o dom é de Deus. O dom é de Deus. Deus dá esse dom, amém? Te usando como vaso para que você produza, amém? Justamente aquilo que o arquiteto está mandando você fazer, né? Então o dom é a planta de Deus. Você olha ali e diz, é assim que eu tenho que fazer e tal. Agora veja, irmão Isaías, entre esses dons nós temos muitos dons, né? Temos o dom de profecia, né? Temos o dom de curar, irmão Isaías. Nós temos vários dons incluídos, aleluia, como ferramenta na Bíblia. Agora, nós queremos falar especificamente aqui sobre essa questão de línguas estranhas. Qual a utilidade do dom, gente, de falar em língua? E essa questão de dom de interpretação, né? Porque veja, o dom de falar em língua, gente, ele é um dom espiritual. Então, ele também é um dom que deve ser buscado.
é um dom que está incluído entre outros, né? Então a Bíblia diz que o próprio Jesus, por intermédio do Espírito Santo, ele nos inspira a buscar os dons. Então, o dom espiritual, né, o dom de falar em língua, significa falar com outras palavras, né, ou numa língua que não se sabe, gente. Em primeiro lugar, esta língua em que a Bíblia identifica como línguas estranhas, amém? É uma língua que você não conhece no seu intelectual, na sua realização, no seu campo natural, você não conhece, aleluia, você não conhece, não decifra esta língua com a condição humana, né? Então, o dom de falar em língua significa falar com palavras ou numa língua, irmão Isaías, que não se sabe. Qual é o fim disso? A fim de edificar tanto a si, se edifica a si como obra de Deus, porque Deus, nós somos obras de Deus, feituras de Deus, né? E estamos buscando a plenitude de Cristo. Então Cristo está treinando-nos também. Então o dom é para nós, mas ele também tem um resultado no próximo. E esse próximo é a igreja, é o vizinho, né? É a igreja em primeiro lugar, né? Então os dons de Deus, eles também servem para edificar a igreja. E entre esses dons, o dom das línguas estranhas serve para duas coisas. Coloca aí, para edificar a ti mesmo e a outro. Se você não está falando em línguas estranhas, sendo já batizado por Deus, tendo já experiência, cuidado, né? Cuidado, você pode, né, estar caminhando para uma condição de morno, irmão Isaías. Uma condição de morno, né? Aquela pessoa que tem consciência, que tem o evangelho, né, que ela precisa de Jesus, mas ela está ali estática, né? Glória a Deus, ela está como dependente. Em vez de... Porque quem tem o dom de línguas estranhas, está avivado e tem esses dons, os dons de línguas como fruto, irmãos, ele não fica dependente. Ele não tem só para si, mas ele tem tanto de Deus que ele tem também para dar. E, na verdade, eu quero ler um texto aqui também, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 12, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados a ídolos mudos. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo está falando sobre a ação do Espírito Santo na vida do servo de Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aí ministérios e dons. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, no versículo 8 do capítulo 12 de 1 Coríntios, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro a palavra da ciência, também pelo mesmo Espírito, e a outro a fé pelo mesmo Espírito, e a outro os dons de curar pelo mesmo Espírito, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então, nós vemos em Atos 2 lá o batismo com o Espírito Santo. Ali foi o marco, né, do que surgiu ali. Deus cumpre o seu propósito, a sua promessa de derramar o seu Espírito sobre todos aqueles que crerem. Aqueles discípulos que estavam ali, eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles falaram em outras línguas, e aí diversas discussões, que eles falaram idiomas, e alguns dizem que não, alguns dizem que eles falaram em idiomas da terra porque homens entendiam, outros dizem que eles não falaram idiomas da terra, mas que havia uma interpretação. Então, mas o certo é que ali houve uma evidência de
do batismo com o Espírito Santo, e ali houve um derramar de línguas. Se fosse idiomas, não sei, mas se fosse idiomas também, eram idiomas que eles desconheciam, porque eles falaram de um jeito que os estrangeiros entenderam. Então, as línguas, elas são de edificação, sim, para aquele que recebe, e consequentemente para aquele que está em interação ou sendo alcançado por este que foi batizado. E o batismo com o Espírito Santo, ele é muito importante, irmãos. Que se busque, que se incentive os novos convertidos nas igrejas a buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque é uma promessa de Deus. A gente vê que no andar, irmão Elton, no andar da caminhada em Deus, algumas fases, né? A primeira é de receber a Cristo e com receber a Cristo se recebe o Espírito Santo. Se é selado com o Espírito Santo. A partir de que se recebe o Espírito Santo, começa a receber aquela interação de aconselhamento, de intercessão do próprio Espírito. E a Bíblia diz também que juntamente com o Espírito, essa pessoa recebe o fruto do Espírito. E aí esse fruto, sendo desenvolvido na comunhão com o Espírito, no meio da caminhada essa pessoa vai buscando a comunhão e consequentemente a Bíblia vai aconselhar essa pessoa a buscar os dons, o batismo com o Espírito Santo. E no meio desse caminho essa pessoa vai receber então o batismo com o Espírito Santo com evidência de novas línguas. E essas línguas, meus irmãos, uma vez eu vi o conhecido pastor João Ri Palharim, ele dizendo que as línguas estranhas, elas são como linguagem cifrada. Sabe aqueles números cifrados, a gente não entende nada. Tu coloca um código ali, um exemplo, uma senha bancária. Quando você coloca, você sabe o número. Mas ali na tecnologia ele é transmitido uma cifra que ninguém entende. Mas você sabe a senha. Então ele diz que as línguas estranhas é uma linguagem cifrada, que o Espírito Santo ele intercede por nós, ele clama através de nós e Deus entende essa linguagem. É verdade. Glórias ao nome de Jesus. Então olha só, meus irmãos, e aí até ele diz que às vezes as pessoas estão orando e ele usa um exemplo muito interessante. Ele usa um exemplo, irmão Elton, de um jovem orando por uma jovem, só que aí a jovem orando pelo jovem, e ela não sabe que aquele jovem é uma luta, ele parece uma bênção, mas ele não é. E aí ela começa a orar e diz: Deus, me dá essa bênção. E de repente ela é batizada com o Espírito Santo, ela começa a falar em mistério, e o Espírito conhece a vida daquele jovem. Verdade. E aí o Espírito diz: não, repreende, afasta. Aquilo que era bênção se tornou não bênção, né? Pelo poder de discernimento. Isso, então o Espírito, e aí entra aquela palavra que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nesse sentido que ele diz. Mas as línguas, elas têm esse propósito de edificação do crente. E olha só, o irmão Elton falou, edifica o crente que está falando, que está tendo essa comunhão, como também edifica o outro. Por que edifica o outro? Porque quanto mais o Espírito de Deus edificar a minha vida, consequentemente haverá frutos que edifiquem o próximo. Porque olha só, é o Espírito mudando em mim, irmão Elton. É o Espírito operando em mim, é eu tendo mais comunhão com o Espírito, é o Espírito falando por mim e não eu por mim mesmo. O meu espírito, né? O meu espírito. Eu não sei, Isaías, no meu ponto de vista, há muito pouco conhecimento, há muito pouco trabalhar nos púlpitos sobre esses assuntos, né? E por esta razão, este motivo, né? Digamos assim, como é que eu posso dizer? Pela questão disto não ser muito tratado nos púlpitos, o povo se esfria nesse conhecimento. E aí como é que tu vai buscar uma coisa que tu nem sabe que existe, ó, né? O evangelho e o ensino, por isso que Jesus disse, olha, ide pregar e ensinai as nações. Então o ensino, ele desperta a necessidade. O ensino, as palavras, a informação, o conhecimento de Deus desperta a necessidade do homem. Então,
quando nós dizemos assim, olha, escute, existem línguas estranhas na Bíblia. Existe batismo com o Espírito Santo, você precisa buscar. Quando nós negligenciamos aquilo que a Bíblia nos traz como reforço espiritual para andarmos aqui nessa terra, quando nós rejeitamos isso, então, com certeza, nós seremos alvos mais fáceis para as dificuldades, para os problemas e tal. Eu não sei, se eu não tivesse esse batismo com línguas estranhas, né, batismo no Espírito Santo, como fruto, né, o falar em línguas, não aquelas línguas, né, com bastante proporção fonética e espiritual ali. Variedade de língua. Variedades de língua, perfeito, obrigado. Variedades de língua, mas há uma experiência ali, há um linguajar ali envolto a experiência dessa fusão, aleluia, do Espírito Santo com o meu espírito. Amém? Há alguma coisa tem que acontecer ali. Não, e olha Amém? que forte, irmão Elton. Sim. Batismo, olha só, batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Exato. Ambos tá correto, né? A mesma coisa. Mas eu acho que no Espírito Santo é mais ideal, por quê? Porque a palavra batismo, ela é baptizo, que é o quê? É emergir completamente. Ela te indica para algum lugar, né? Exato. No Espírito. É igual quando você foi batizado. Nas águas. O que alguém quando te batizou nas águas, como é que essa pessoa, como é que esse presbítero, esse pastor, ele fez? Ele te mergulhou totalmente, não ficou nada para fora, ele te emergiu. Então, o batismo com o Espírito Santo é emergir alguém no Espírito. Aleluia. Ele acaba de ter uma plenitude do Espírito no seu espírito, né? Exato, então mergulhado no Espírito Santo, né? Mergulhado na presença de Deus. Agora, Isaías, eu acho que deve de ter uma consciência, que o povo tem que ter essa consciência de uma autoconservação também, né? Porque eu acho que aos poucos isso vai se apagando a pessoa, né? Ou é uma experiência única para a vida toda? É uma experiência única para a vida toda, mas que deve ser mantida, Isaías, deve ser buscada, deve ser treinada. Como é que o irmão vê essa questão? Eu acredito que é uma experiência que ela deve ser conservada. Conservada, né? E ela deve ser, além de conservada, ela deve ser constantemente, eu vou usar essa expressão, não sei se é ideal, evoluída. Por quê? Porque ela é gradativa. Tu não entra e teve aquela experiência e não deveria se contentar. Deveria querer ter mais experiências em Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele tem que ser conservado, ele tem que ser renovado em busca, né? O exemplo de buscar constantemente mais essa comunhão com o Espírito Santo. A pessoa é batizada com o Espírito Santo. Ela não pode parar ali. Ela tem que buscar mais comunhão, mais se envolver com isso. Porque imagine, irmão, eu ter uma experiência dessas e ficou só lá. Sendo que há uma grandeza de coisas que Deus promete, é um oceano. E já usa a expressão batismo justamente para dizer, tu foi emergido. Só que aí que tá, Deus quer que tu continue mergulhando nessas águas, porque há muita preciosidade nessas águas. Agora, Isaías, é interessante que a Bíblia diz assim, ó. Bom, ela fala muitas coisas, mas a palavra de Deus, ela fala que quem fala em línguas estranhas, né? Falar em línguas estranhas edifica a si mesmo, né? E ela consegue identificar o corpo quando essas línguas são interpretadas aí com outro dom de interpretação, né? Outro dom. Porque aqui, que nem eu disse aqui, né? Qual a utilidade, gente, do dom de falar em língua? Bom, nós já falamos isso. Manter-te avivado, e você mantendo-se avivado, se aviva outros. Glória a Deus, né? Uma vez eu ouvi uma pergunta no Vejam Só, né? E escute, olha só que coisa extraordinária. Um pastor não soube responder, e no sentido teológico ele não soube responder, mas ele disse, eu não posso explicar, você tem que experimentar para você ver. Olha que coisa, né? Porque por mais que você explique, você experimentando, você vai ver. Experiência é diferente. Experiência diferente. É que nem aquela pessoa, aquela criança, disse, hoje você vai comer cenoura. Ele disse, não gosto de cenoura, mas nunca comeu. Nunca experimentou, mas não gosto, né?
tem aquela sensação de que cenoura é ruim, né? É um legumes que não entra no paladar, né? Muitas pessoas são assim, elas falam daquilo que não experimentaram. Exato. E as religiões aí, as diversas, dentro do cristianismo, que não tem essa experiência, como as igrejas históricas, né? E aí a gente esconde aqui o nome delas, mas quem tem conhecimento sabe de que digo. E são nossos irmãos, têm a mesma fé em Cristo Jesus, e todos serão salvos para todos sempre, em nome de Jesus. Não é essa a questão. Mas em questão de ser participante dos dons atuais, né? Para a igreja, somos nós pentecostais, né? E essas necessidades de línguas, irmão Isaías, ela tem 3 condições. Primeiro, que a gente trabalhou aqui, construir. O dom constrói na igreja a edificação, né? E a língua estranha também tem esse intuito. Só que não tem só esse intuito de edificar a igreja, mas a si mesmo. Então a gente conclui o seguinte: quem não fala em língua estranha, irmão, tá em igreja pentecostal, ele vai num culto, irmão, ele não deu uma rajada de língua, ele não sentiu nada. Ele só ouviu a palavra e nada aconteceu, Isaías. Tem alguma coisa aí. Olha só, Jesus disse assim, olha, eu não quero que vocês executem nada. Vocês não vão pregar, vocês não vão ir para outras regiões, tá? Até agora eu ensinei a palavra para vocês, mas agora vocês precisam de poder sobre a palavra que eu ensinei. Poder sobre a palavra, porque uma coisa é eu ter a palavra e a outra coisa é eu ter a unção sobre ela, amém? Então olha o que acontece, ele diz, vocês vão ficar em Jerusalém. Por que ele não disse assim, olha, eu já ensinei vocês, então agora vocês façam o seguinte, vão e façam, né? Vão até os confins da terra, entendeu? Fala do meu nome, fala tudo que eu ensinei pra... Não, Jesus até treinou eles, né? Exatamente. Porque antes ainda, Jesus treinou eles, mandando eles evangelizar e tal. Mas era um treinamento. Era um treinamento, isso aí. Agora era pra valer. E pra ser pra valer, tinha que ter algo a mais. E esse algo a mais, Jesus, aleluia, não negligenciou na vida dos discípulos. Ele disse assim, ó, ficai em Jerusalém, não arredem o pé dali, até que... Então tinha uma condição, até que do alto vocês, aleluia, sejam revestidos de poder. De poder. O dunamis, né? O dunamis de Deus. Então, essa transferência de unção transformada em graça, em poder, e esse poder que domina o sentimento, e esse sentimento, glória a Deus, que vem do céu, ele torna o cristão, amado, diferenciado da religiosidade. Exato. Da religiosidade. Há uma diferença, porque religiosidade na época de Jesus tinha bastante, né? Ainda... no decorrer lá na frente, lá um pouquinho mais pra frente, nós queremos ainda falar sobre, aleluia, sobre a fé, gente, né? Sobre a fé. Queremos fortalecer o povo cheio de fé, né? E nós vamos tratar 3 pontos ou 4 pontos, né? Relacionado ao que haveria, a falta que haveria cada vez que se aproximasse a vinda de Jesus. Jesus disse que haveria falta de fé, o povo se apostasiaria, iria se apostasiar, glória a Deus, né? E uma série de eventos, outras coisas iriam acontecer, né? E haveria homens amantes de si mesmo. Vão tratar, né? Essas performances bíblicas que vão nos mostrar, vão nos direcionar, né? O quão grande está, né? Jesus próximo a buscar a sua igreja, amém? Mas hoje estamos falando sobre avivamento, fruto de falar em línguas como dom desse avivamento, em especial batismo com o Espírito Santo. Agora, Isaías, eu acho interessante nós tratar o seguinte agora, nessa finaleira aqui, né, faltando aí quase 10 minutos para acabar aqui, nós tratarmos assim, essa questão de batizar com o Espírito Santo. Isaías, eu não sei, tem um texto bíblico, tá? Eu jamais te proporaria, te faria uma armadilha aqui, jamais. Não é minha... Deus o livre, não é essa. Mas eu tenho pra mim, melhor colocando então, né? Eu tenho pra mim que o batismo com o Espírito Santo é pra todos, tá? Sim, é pra todos. Mas eu tenho pra mim que eu falar a variedade de línguas é pra quem busca. Exato. Como dom, né? E separando a questão do batismo com o Espírito Santo, também há uma experiência, né? Que esta pessoa ela vai falar, né? Uma locução verbal, espiritual ali, amém? Uma experiência sucinta, resumida, porém, o dom deve ser buscado, deve ser, né? Para continuar na sua vida, esse dom deve ser cuidado,
tem que se dar uma manutenção, né, para este primeiro evento, batismo com o Espírito Santo. Agora, Isaías, quais os passos, Isaías, né, para que alguém seja batizado com o Espírito Santo? Isaías, vou tocar para ti. Mas eu acho que aquele negócio de você, não sei, né? Bom, isso aí depois eu trato se der tempo. Quem tu disse, né? Isso aqui é assunto para outra programação, né? Isso aqui nós vamos tratar outras programações aí, se Deus quiser também, né? A gente diz que vai tratar e não trata, já traz outro tema mais gostoso e vamos envolver. Vamos lá. Isaías, quais os passos para ser dado, então, na tua visão, para alguém ser batizado com o Espírito Santo? Bom, os passos para que se seja batizado com o Espírito Santo, a primeira coisa é crer na palavra de Deus. Meu Deus! Vai, eu tava assim, ó. Vai lá. Por que é crer na palavra de Deus? Porque a gente vai ver que o marco ali na Bíblia do batismo com o Espírito Santo, e a gente não falaria sobre batismo com o Espírito Santo se não tivesse esse acontecimento. Verdade. Sinceramente. Não, as igrejas pentecostais não seriam conhecidas como igrejas pentecostais se não houvesse esse evento que houve. Mas antes desse evento, Jesus ensinou, Jesus expôs as Escrituras, Jesus sendo o verbo encarnado, então tudo que Jesus falava era a Escritura. Jesus ensinava a Escritura do Antigo Testamento, e Jesus também trazia a revelação nova ou a revelação esclarecida da palavra de Deus para o povo de Deus. Verdade. E Jesus ensinou eles, e Jesus instruiu eles, e Jesus disse o que ia acontecer, que se cumpriria a promessa que está lá em Joel 2:28, derramamento do Espírito Santo. Jesus disse para eles, e Jesus disse: isso vai se cumprir, mas tem um problema. Já se cumpriu uma das grandes profecias, se cumpriu, que o Filho, o Salvador veio. Segundo, vai se cumprir agora então uma das grandes promessas, que é essa do derramamento do Espírito Santo. Eu vou enviar o Consolador, o outro igual a mim, o Alos igual a mim, semelhante a mim, ele vai estar convosco. E Jesus traz toda uma instrução em Jesus: mas vocês não podem se ausentar de Jerusalém. Aleluia. Só que esse não se ausentar de Jerusalém tinha a ver com perseverança, e perseverança naquilo que a palavra de Deus prometia. Quando Jesus disse que ia acontecer, era a palavra de Deus falando. Então, o primeiro caminho é crer na palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus fala que o batismo é para todo que crê, então, para que eu busque o batismo com o Espírito Santo e para que eu receba o batismo com o Espírito Santo, a primeira coisa que eu tenho que ter é crer no que a palavra diz acerca dos dons. Verdade. Jesus, Isaías, ele falou assim, Marcos 16:17, ó. Olha que interessante. E você sabe que a doutrina é o seguinte, Isaías: tudo que Jesus fala atravessa tempos. E é doutrina. É doutrina. Jesus nunca falou algo que não fosse doutrina. Veja, ele diz assim, ó: esses sinais seguirão aos que crerem. Olha como só. você está falando. Aos que crerem. Tá, mas crê no quê? Crê em meu nome. E aí, crendo no meu nome, eles farão algo. Expulsarão demônios. Olha e falarão novas línguas. Olha que forte isso. Só ali já tá, ó. Antes do dia de Pentecoste, Jesus tocou no assunto. Antes do dia de Pentecoste, ainda na finaleira ali, alguns dias antes, Jesus falou para eles que ia se cumprir a promessa do Pai. E além de falar isso, Jesus disse que eles não podiam desistir de crer na palavra e esperar o cumprimento da palavra. Porque quando Jesus disse: não se ausentai de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Para isso, meus irmãos, eles tinham que perseverar. Eles tinham que crer na palavra de Deus. E além de crer na palavra de Deus, eles tinham que perseverar. Então, há dois segredos, existem muitos mais, mas citando só nesse exemplo aqui que eu dei, dois segredos. A primeira é crer no que a palavra de Deus diz acerca disso. Aleluia. E a palavra de Deus diz, Jesus disse que era para todo aquele que crê, que expulsariam demônios, falariam novas línguas e tantas coisas. Isso. Então, primeira coisa, tem que crer
tem que conhecer o que a Escritura diz acerca disso, se envolver nessa verdade e vestir essa verdade. E a Bíblia também, no todo, ela aconselha a buscar o batismo com o Espírito. Amém. No todo, ela aconselha a buscar os melhores dons, inclusive. Verdade. Então, a primeira coisa é crer. A segunda coisa, além de crer, é perseverar, não desistir. Tem gente que pensa assim, tá demorando. Uma vez um amigo meu, ele... É que não adianta, meu irmão. É que Deus que sabe como ele opera e o momento que ele opera. A gente às vezes não entende. Um amigo meu, uma vez, de um outro ministério que eu fiz parte, ele falou bem assim, eu estava há 7 anos na igreja, Isaías. E eu buscava o batismo com o Espírito Santo, eu subia no monte, e Deus não me batizava. E aí eu cheguei lá na montanha, Jesus. E eu fazia às vezes 7 noites direto na montanha, dias de jejum, e buscava e tal. E ele bem assim, um dia eu tava muito triste, e eu falei pra Deus, o senhor é preconceituoso? Falta de entendimento, né? E ele... Falta de entendimento. Porque ele chegou no monte, tinha um rapaz de 6 meses de convertido, batizado com o Espírito Santo. Chegou ontem e já foi batizado, né? Então... Mas é que Deus, ele tem tem coisas que a gente não vai conseguir entender. Verdade. Mas o propósito de Deus é todos. E aí eu me lembro que ele disse que um dia ele conversando com Deus e até tava quase desistindo de buscar, Deus batizou ele com o Espírito Santo, porque é promessa para todo. Então o segredo não é desistir, o segredo é perseverar em buscar esse dom. Por quê? Primeiro, ter fé na palavra de Deus, a palavra diz acerca disso. Segundo, é não desistir. E a Bíblia vai mostrar que eles, além de perseverar, olha só, quando se cumpriu no dia, eles estavam como? E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E como que eles estavam reunidos? Orando e pedindo: Deus, cumpre a tua promessa. Deus, cumpre a tua promessa. Deus, tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor prometeu e se cumprirá. Então tem que crer, tem que perseverar e tem que buscar em oração, tem que buscar clamando a Deus. Então o segredo para ser batizado com o Espírito Santo é a busca e crer naquilo que Deus prometeu. Amém. Irmão Isaías, eu quero trazer uma terceira condição aqui, que você disse que deve de crer, ok? E além de crer, você deve de não dar desistência. Você tem que perseverar, né? A própria Bíblia diz, né? Perseverai na sã doutrina, perseverança, a perseverança dos santos. Então, os santos sempre tiveram que perseverar. Exato. Então, em tudo. Agora, eu quero lançar a responsabilidade de que um dos passos também incluso para que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, né? Elas precisam ouvir a doutrina do batismo com o Espírito Santo, né? Como crerão se não há quem pregue? Então, a pregação desperta, amém? O crédulo, amado. O crédulo, a palavra é tão poderosa, a palavra de Deus é tão essencial ao espírito humano, que se ela não for pregada, amém? O espírito fica no stand-by, o espírito fica, aleluia, na reserva. É tão verdade isso, irmão Elton, que eu não me recordo se era Éfeso ou Atenas, e o apóstolo Paulo chega lá, tem uma igreja formada, tem discípulos, Apolo tinha evangelizado lá todo mundo, tinha ganhado, era eloquente, mas não era batizado com o Espírito Santo. Exato. Aí o apóstolo Paulo chega e pergunta assim: vocês foram batizados com o Espírito Santo? E quando o apóstolo Paulo questiona eles dizem assim: nem mesmo ouvimos falar. Olha só, olha aí, obrigado Espírito, obrigado. Viu só como é que é, irmão, né? Quem vê diz que a gente treinou, mas não é pelo Espírito, né? Então, Apolo tinha os requisitos de alguns dons
que o Espírito fundamentou a ele para propagar o Evangelho, mas ainda faltava alguma coisa. Faltava o revestimento que foi dado em Jerusalém. E Paulo insiste tanto nisso, em Moisés, que ele vai escrever a Coríntios também. Então Paulo não esqueceu a experiência de Atos 2, não foi uma experiência para a igreja local, não foi. Não é? Paulo levou o assunto para as igrejas. Para as igrejas. Para as igrejas, é no plural, não é singular. Então a experiência do batismo não é singular. E por não ser singular, ela atravessa dimensões. E hoje nós que estamos vivendo aqui, precisamos, amados, aleluia, manter a igreja, aleluia, sobre o batismo com o Espírito Santo. Há uma necessidade. Você, pastor que nos ouve, você, obreiro da casa do Senhor, não me interessa a placa da tua igreja, até porque a gente nem fica dizendo aqui de igreja que igreja nós somos, mas nós somos do Ministério Restauração, tá bem? Amado, nós nem, mas esse não é o nosso intuito. Você que é de igreja, você tem que responsabilidades com o púlpito, escute, pregue o batismo com o Espírito Santo, né? Pregue, temos 4 minutos ainda. Essa chama não pode apagar, né, irmão? Não pode apagar, amado. Agora, essa chama não apaga, amém? Se nós lançar os gravetos. Lançar os gravetos. Exato. Tem que lançar. E lançar o graveto é a pregação, amado. Né? E sabe, irmão Elton, isso é tão necessário de se falar, porque agora eu não sou mais líder de jovem, né? Mas há pouco tempo ainda eu era. E eu me lembro que algum tempo atrás eu tava incentivando alguns jovens a buscar o batismo com o Espírito Santo. E tu sabe o que eu ouvi? Tinha jovem que tinha medo de ser batizado com o Espírito Santo. Nossa, isso aí tem que ser tratado também, né? Glória a Deus, tem que ser tratado também. Mas o medo dele era do que, Isaías? Experiência. Da experiência, ele tinha medo, ele achava que, tipo, como é que eu vou buscar algo assim, tipo, bem capaz, quem sou eu e tal. E aí a gente tem que estar mostrando que é um propósito, uma promessa de Deus para todo aquele que crê. Tu recebeu Jesus, tu entrou pro plano da salvação, tu faz parte do plano de receber este dom. Tu faz parte tu tá inserido no plano de Deus de ser revestido de poder. Tu tá inserido no plano de Deus de ser um instrumento nas mãos de Deus, utilizado com os instrumentos de Deus. É para todos. A menos que tu pense que tu não entrou no plano do projeto de salvação de Deus. Verdade. Então, e por que acontece isso, irmão Elton? Porque falta essa questão que o irmão tá falando. Falta talvez o pastor ensinar, falta o líder ensinar. Vamos lá, vamos buscar, vamos fazer um propósito de oração, né? Levar a igreja a orar. Vamos lá, essa semana vai ser assim, vai ser sete segunda-feira, né? 7 segunda-feira, não, 7 sábado, sei lá, bota a semana que você... Mas tem que ter propósitos que levam a igreja a ter consciência que existe um poder, e esse poder, amado, aleluia, tem mantido a igreja dos séculos a séculos até hoje. E se esse poder for banido, amém, como a gente vê, glória a Deus, em muitos púlpitos aí, mano, não tem mais isso. Eu tô só analisando, mano. É difícil até você pregar. Até para pregar, você olha assim o povo, mas será que estão entendendo a mensagem? Tu não tem resposta da palavra que é espiritual? O poder de Deus faz tanta diferença que a gente vê que depois do dia de Pentecoste, no dia de Pentecoste que se cumpriu, Pedro sai bem doidão lá, bem doidão entre aspas assim para muitos, e ele sai pregando e quase 5.000 almas se rendem a Jesus através de uma palavra que até era bem áspera, era bem ácida, mas era totalmente revestida de poder e de presença do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, olha só, eu queria fazer uma menção, uma lembrança, Isaías, a grande diferença dos púlpitos, né? A gente sabe que tem um certo tipo de maturidade, mas é uma coisa linda, tu pregar num centro de recuperação. É verdade. Não, é sério, irmão. Amado, você só diz assim, Jesus tá nesse lugar. Pronto, irmão, explodiu a casa. Explodiu, porque ali tem pessoas que estão com a experiência fresca. São pessoas que acabaram de ser libertas do crime, das drogas, da pedra, do tráfico, da bandidagem, da cocaína. E são pessoas ali, aleluia, que a sociedade não aceitou e elas têm em mente a gratidão. Então elas dão mais liberdade ali. Agora, quando o crente, amado, esquece o primeiro amor, as coisas tendem a esfriar. Mas
vamos ficar para outra instância, irmãos, para outra instância, né? Lembrando, amado, que a segunda que nós não estamos aqui, nós estamos reprisando o programa por necessidade, tá? Necessidade. Glória a Deus, né? A gente trabalha de noite, é difícil, mas a programação tá indo embora, amém? Hoje, então, o assunto foi batismo com o Espírito Santo, né? Fruto do batismo do Espírito Santo. Também é o falar em línguas, né? Olha, irmão, muita coisa foi dita aqui, os dons de Deus, a utilidade do dom. Vamos lá, glória a Deus. Moisés, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de novo, aleluia, de estar aqui na programação, amém? Moisés, irmão Jader, também não conseguiu estar com a gente hoje, né, Moisés? Amém? Não, eu que agradeço essa oportunidade grande de falar da palavra de Deus, né? Porque falar da palavra de Deus é algo muito maravilhoso mesmo. Eu desejo que a bênção de Deus permaneça com cada um dos irmãos que estão ouvindo. Se o irmão me permitir também, eu queria divulgar aqui o canal. Eu tenho um canal no YouTube também, se você quiser acompanhar lá. Nós temos colocado alguns vídeos sobre vários assuntos diversos, que é Isaías DF. Amém. Você procura Isaías DF no YouTube, lá você vai encontrar muita coisa interessante. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por essa oportunidade. É verdade. Toca lá que o canal é bênção de Deus. Tem muita matéria, muita... Glória a Deus, né? Tem muita coisa boa lá, né, irmão Isaías? Em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, programa Rema sai do ar, glória a Deus, mas a Rádio Vitória continua, né, nos louvores com vocês, vamos junto. Em nome de Jesus, segunda-feira que vem, estamos aí novamente, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Se dependesse de mim, Senhor, com certeza eu morreria. Se dependesse de mim, Senhor, a lugar nenhum eu chegaria.